E algumas pessoas falam sobre o livro, que acham interessante a questão de como que os personagens, eles têm uma vida, né? São personagens vivos, são personagens muito próximos à realidade, e coisas assim, mais até ilustres, como pessoas que chegam e falam que os personagens, eles se repetem no livro, né? Que é engraçado assim, por exemplo, você vê o livro, o primeiro conto foi o último que eu escrevi, e o segundo, eu lembro que foi o primeiro. Então, as pessoas acham que o personagem, que nos dois contos tem um personagem de um mendigo, é o mesmo personagem, não é. Você vê que tem uma diferença muito grande de tempo entre um e outro. O primeiro conto foi o último a ser escrito. Foi o último a ser escrito. E as pessoas acreditam que é o mesmo personagem, na verdade não é. Então, essa impressão que você tem é muito rico. Sabe, uma pessoa que é muito rica, que traz para você um retorno, não só como um autor que você acabou de lançar um livro, mas uma percepção para as suas próximas obras, né, para o próximo lançamento. Como que isso? E isso está influenciando muito nesse meu segundo livro. Eu trabalho em livros há cerca de meio século e posso afirmar que a editora Record, ela é não só uma das principais do país, como também é uma grande distribuidora de livros. Exatamente. Então, acho que isso foi mais uma vitória sua, né? Porque é uma editora e distribuidora de grande renome no país. E todo o processo também de formatação do livro, de criação do livro, né, da obra, assim, teve todo um carinho, sabe? Um desvelo assim, com esse material, de me apresentar o material, a capa, perguntar se estava interessante, a revisão, a editora que me tratou de uma forma assim, muito, muito carinhosa e muito generosa. Assim. Eu tenho muito gratidão pela editora. A Record publicou diversas obras importantes, né? Muita coisa que realmente obras de sucesso. Exatamente. Bom, Kavala é seu livro de estreia. Está em vista outra publicação? Você já está pensando em lançar alguma outra obra? E se tiver já com essa intenção, Sérgio, qual é a temática? Olha, Mônaco, eu acho o seguinte, eu acho que a arte, ela se apresenta de diferentes formas, assim. Para algumas pessoas pela música, para outras pessoas pela pintura. Para mim, se apresenta na forma de literatura. E quanto à literatura, a minha maneira de escrever é dentro desse formato de contos. Sabe? Eu gosto desse formato, eu sou um leitor ávido de livro de contos. Sabe? Eu acho que o livro de conto ele é fascinante porque você tem várias histórias dentro de um formato, né? Você não precisa seguir uma lógica dentro desse formato do livro, né? Você pode ler o primeiro conto como você pode ler o último primeiro, ele não tem uma certa ligação. Como eu falei anteriormente, eu estava escrevendo um livro, que esse livro eu ia apresentar para as editoras, quando eu ainda não tinha sido premiado. E esse livro agora serve de base para o meu segundo livro. É um livro que tem uma temática diferente, que é um livro que fala mais sobre essa percepção da passagem do tempo, da perda. É um livro que tem uma ligação muito forte assim, com o momento que eu vivi anteriormente, com a maneira de pensar a minha literatura. Só que é um livro que está sofrendo modificações. É um livro que, depois que eu lancei... Porque quando você é um escritor, digamos assim, desconhecido ou anônimo, né, você tem um relaxamento que é natural. Você escreve de maneira relaxada. Você escreve, eu acho que até com mais impulso. Mas depois que você lança um livro, depois que você tem um livro lançado, que você recebe essas críticas positivas, que você acaba criando uma preocupação com a sua obra. Então esse material, eu estou reunindo esse material, eu estou aperfeiçoando algumas coisas, e eu estou até pegando uma ideia que veio com esse livro aqui, que foi essa ideia da questão dos contos pares. Eu achei interessante essa questão, essa percepção que algumas pessoas tiveram, e eu estou utilizando isso. Inclusive, eu estou reescrevendo um conto e estou escrevendo outro. Esse material, eu devo entregá-lo no começo do ano que vem para a editora. Eu pretendo finalizá-lo até o final desse ano e fazer uma revisão nos 2 primeiros meses do próximo ano. E, a princípio, assim, se não mudar, já tem até um título da capa do livro, que vai se chamar Queda da Própria Autora. Você, quando falou em contos, lembrei-me do início da minha carreira de livreiro, né? E como era lido o Guy de Maupassant,
Nossa. O Edgar Allan Poe. Aqui nós temos o Machado de Assis, contista, o Essa de Queiroz e tantos outros nomes que hoje, infelizmente, estão até esquecidos. Né? Sabe o que acontece, Mônica? As pessoas, eu acabei ouvindo muito isso. Assim. Eu tive um evento que eu participei na Flip, que foi um jantar patrocinado pela editora Record, que eu tive contato com grandes escritores, foi um evento fantástico. E tive contato também com donos de livrarias e pessoas que apresentavam livrarias. E eles estavam me falando que o conto ele acaba sendo um formato que é pouco lido. As pessoas têm uma certa restrição. Mas se você parar para pensar, você acabou de falar agora, os grandes escritores, a maioria começou com contos. Se você pegar, por exemplo, o Garcia Marques, que fez um grande sucesso com 100 Anos de Solidão, ele começou com contos. O Cortázar começou com Bestiário, com contos. Você pega, por exemplo, Borges, começou com contos. Então, eu acho que é um formato muito válido. Eu como estou lançando o primeiro livro, seria muito assim, pertinência minha chegar e falar que esse é o material que eu vou levar daqui por diante, que eu não posso desenvolver, de repente, um romance. Eu acredito que o conto, ele é como se fosse uma escada. É uma maneira de você colocar a forma de você encarar a literatura e você amadurecer dentro dele. Eu acho que o processo eu escrevi um romance, sim, mas o conto sempre vai ser aquele formato que eu mais gosto. Eu lembro-me que jovens ia à procura das obras do Charles Dickens também, que era outro contista, né? Engraçado que Charles Dickens, os primeiros livros dele tinham um formato de contos que acabou virando romances, que são contos longos. É verdade. Né? Mais outra pergunta. Como você se inspirou para a publicação de Kavala, que é uma coletânea composta por 4 histórias? Uhum. Olha, isso aí é interessante. Eu tenho um autor, que também é vencedor do prêmio anterior, o prêmio SES, chamado Márcio Leite. Ele lançou um livro chamado O Momento Mágico, ele foi vencedor do ano passado. E ele é médico, ele fez uma descrição muito boa da questão da inspiração. Ele falou que a inspiração é como se fosse uma personalidade paralela. Eu acho que para mim funciona dessa forma, assim. Eu preciso ter uma voz ativa que me guie dentro desse processo de criação. E essa voz é uma voz que fica permanente até eu terminar esse processo. Assim, é interessante que, por exemplo, o conto Fome, que é o segundo conto desse livro, ele foi escrito em tempos diferentes. Eu escrevi a primeira parte e continuei fazendo um outro material que não tinha nada relacionado a esse conto, e ficou essa voz ativa meio que me dizendo que não estava terminada ainda a obra. E eu, depois de alguns meses, eu voltei e terminei essa obra. O meu olhar, que ele é modificado. Assim, eu digo que eu comecei a fazer jornalismo porque eu queria estar próximo ao universo da escrita, né? E como jornalista, essa minha visão literária, ela se aguçou muito. Então, os contos, eles têm ou influência daquilo que eu li como jornalista ou daquilo que eu escrevi. O primeiro conto, o Kavala, ele é inspirado numa entrevista que eu li há algum tempo, de uma ex-modelo, muito famosa, inclusive nos anos 80, e ela passou por esse período de sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo. E o último conto, O Papel de Cão, foi quando eu trabalhava no jornal Folha de Niterói, aqui da cidade, e eu recebi uma pauta de fazer uma matéria num abrigo para menores de rua. E é interessante que eu cheguei no abrigo e a minha visão do jornalista, de procurar um personagem, procurar a essência da matéria, eu vi um menino sentado e pensei assim, esse menino tá aqui sem pai, sem mãe, sem casa, e eu queria saber qual é o sonho dele, o que ele sonha. Eu cheguei até ele e perguntei, se teria um sonho, qual é o seu sonho? E ele me falou, o meu sonho é ter um cachorro. Você trabalhou no Folha de Niterói com o Fernando Marcondes Ferraz? Com a Lu Pacheco, né? Não, trabalhei bem anteriormente. Trabalhei com Sandra Duarte, Denise Garcia. Sim, Sandra Duarte. Sandra Duarte hoje está no jornal Fluminense. Eu fui foca da Sandra Duarte, uma pessoa que me ensinou muito. Gosto muito da Sandra. Uma gratidão muito grande. Você falou no Fome, né? Um conto Fome. O segundo conto. Teve eu lembro, quando você falou no conto Fome, lembrei-me do Knut Hansu, que tem um trabalho chamado Fome, uma obra do Knut Hansu. Bom, como aconteceu, onde aconteceu a cerimônia do Prêmio Sesc de Literatura 2009? E também queria saber se esse prêmio foi bem prestigiado. Nossa, foi muito, assim, eu tive o prazer de estar na presença de imortais, assim, de escritores que
tem importância na cultura nacional. Por coincidência, eu estava lendo um livro do Sequim e me disseram que o Sequim iria ser a pessoa que iria apresentar o prêmio, e ele dividiu a mesa com a gente. Foi de uma generosidade absurda, você sabe, de receber a gente, conversar, de ler o livro anteriormente, falar sobre o livro, dar algumas dicas. E estava também o Bechara e outros imortais também. Esse prêmio, o lançamento foi na Academia Brasileira de Letras, foi no dia 2 de agosto, e teve o lançamento, depois da apresentação do Sequim. Autores vencedores dos anos anteriores falaram como foi a experiência de viver esse um ano, assim. Até a Lúcia Bittencourt, que é a vencedora de 2004, se eu não me engano, ela fala que é um ano de Miss, né? Que o escritor vive um ano de Miss como se fosse uma Miss Brasil. Ele viaja o Brasil inteiro, ele apresenta a sua obra, assim. É uma descrição bem assim, inusitada, né? Então tivemos uma presença de um público muito bom, inclusive de presença de membros da Academia Brasileira de Letras, como é o caso do Evanildo Bechara e Antônio Carlos Sequim. Exatamente. Tomamos conhecimento que Kavala fez parte dos lançamentos da editora Record na Festa Literária de Paraty. Fale-nos um pouco sobre sua participação neste grandioso evento que é a Flip. A Flip, ela foi uma sequência, né, do lançamento do livro na ABL, né? Eu também lancei o livro lá na Flip também. Eu e a Gabriela Gazinelli, que é a vencedora do Prêmio Sesc na categoria romance, ela participou de um bate-papo lá na Flip. E a Flip é fantástica, né? Porque a Flip ali você respira a literatura, né? É impressionante como é um evento que tem uma importância muito grande assim no panorama cultural nacional, né? Sem dúvida. E ali eu tive contato primeiro contato com as pessoas que leram o livro, né? E pessoas que chegaram até mim e elogiaram o livro e perguntaram mais sobre a obra, assim. E pessoas também que estavam querendo começar a literatura, pessoas que ainda não foram lançadas por editoras, né? Que inclusive algumas que bancaram seus próprios livros, né? Que chegaram e perguntaram sobre essa experiência, como é escrever, como é ter esse prazer de lançar um livro para uma grande editora. Como você vê a nova geração de autores brasileiros? Com muito entusiasmo. Eu acho que a gente está com uma geração muito boa, uma geração que sai dessa massificação que tem hoje em dia, ligada ao sobrenatural, ou ligada à questão de bruxinho, de vampiro, assim. Não que isso também seja importante também, porque faz parte da literatura. Sabe? Isso é a construção do imaginário. Eu acho que essa coisa lúdica é muito importante. Mas eu vejo uma geração muito boa. Eu vejo escritores, por exemplo, como Santiago Nazarian, Ana Paula Maia, André de Leones, que foi vencedor do prêmio também em 2005. Eu tenho o Daniel Pisa, o Daniel Galera, sabe? Tem a Mica Betega, que foi vencedor do Portugal Telecom, que é um escritor extraordinário, que como eu é muito fã de Cortázar também. E eu vejo com entusiasmo. O que eu acho que falta é uma projeção maior. Certo. Sabe? Infelizmente a gente vive num país de poucos leitores, e esses poucos leitores eu não sei se acaba refletindo num espaço muito pequeno na mídia dedicada à literatura. Uma geração de grande valor. Grande valor. Me sinto assim, muito honrado de fazer parte dessa geração, inclusive de pessoas que têm uma literatura muito próxima à minha. Ô Sérgio, você poderia nos citar livros e autores que te marcaram? Olha, a minha formação literária ela é bem interessante assim. Eu tenho uma influência muito forte da literatura que minha mãe consumia, né? Minha mãe é uma pessoa que sempre gostou muito de literatura e ela era muito fã de romances policiais, né? Então, a minha formação literária, ela começa por romances policiais, depois, na minha adolescência, ela passa por alguns clássicos, aí vem Poe, Maupassant, vem Lovecraft. E depois, no meu período, que já formado adolescente, que eu cheguei até a faculdade, foi conhecer o realismo mágico. E eu tenho dois assim autores que eu me inspiro muito, que é o Júlio Cortázar e o Murilo Rubião, que é um autor que, infelizmente, é pouco conhecido no Brasil, um autor